Bom dia! Aquele caloroso bom dia da manhã, né, gente? Bom dia! Já vamos aproveitar e cumprimentar quem está ao lado. Desejo um bom dia para quem está ao seu lado. Se quiser dar um oi pro pessoal de trás também, pode falar oi, pessoal de trás, tá todo mundo junto aqui. Tudo bem, gente? Prazer mais uma vez, eu sou o Thiago Reis, estarei com vocês aqui durante todo o dia, inclusive à noite também na nossa super premiação, né, Miriam? Premiação promete hoje, hein? Gente, sejam muito bem-vindos. Quem esteve com a gente ontem aqui, levanta a mão. Quem não esteve? Sejam bem-vindos aí, pessoal do Fundão. Teremos um dia hoje com muito conteúdo. É o nosso segundo dia do Smart Customer. E agora a gente vai agradecer os nossos patrocinadores. Vamos conhecê-los também. Olha aqui, já vamos começar então. Vamos começar com os primeiros patrocinadores, então. Vamos lá no Prata. Pra gente, né, de cima para baixo, a gente começa agradecendo aqui. Vamos lá então, ó. Bosch, Icon, Zorrodesk, Witel. Temos aqui agora Bronze, Uso Digital, BlackRock, Tato, Pessoalize, TrackGo, Merchandising Mall e apoio 2Clicks, que merece uma grande salva de palmas, né, gente? E agora vamos colocar aqui um dos vídeos dos nossos patrocinadores. Pode rodar. Em 2020, o mercado global das pessoas com deficiência movimentou cerca de 13 trilhões de dólares. São cerca de 1,3 bilhões de pessoas no mundo com deficiência. O cenário brasileiro, segundo o IBGE, existem mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. São pessoas que estudam, trabalham, votam e consomem. Comunicação sem barreiras com apenas um clique. Ativação Plug and Play. Empresa foca no cliente e com na intermediação em Libras. Atendimento humanizado. Ei, não esquece de visitar o stand do Icon, hein? Vem conhecer. Icon, a gente se fala. Muito bem, uma salva de palmas para a Icon, os patrocinadores aqui do Smart Customer. E agora, por favor, recebam com muitos aplausos Miriam Garrido. Vamos lá, Miriam, na nossa passarela. Tudo bem, Miriam? Como que passou de ontem para hoje? Como foi o seu dia ontem? Estou um pouco sem voz, mas vamos lá, o dia promete hoje, né? Eu quero dar, primeiro, um bom dia para quem chegou no horário. Quero pedir desculpas por este atraso inicial, mas normal, porque em São Paulo o trânsito sempre é a nossa grande desculpa, e verdadeira, né? Mas não posso deixar de dizer sobre ontem, né? Para quem esteve aqui, que a gente teve um conteúdo muito relevante para quem atua em CX. Nós tivemos grandes lideranças aqui, excelentes painéis, e hoje vamos ter novos painéis, muitos assuntos que o mercado ainda não trouxe. Vou dar um exemplo, quando a gente fala sobre CX na indústria, né? É um painel que nenhum player ainda discutiu, e a gente trouxe isso por inspiração, inclusive, de uma liderança de CX, vocês vão saber, que vai estar aqui no palco. Também quero destacar que este painel que abre o dia de hoje, sobre acessibilidade e inclusão, é um painel, para mim, assim, especial. Nós da Garrido temos investido em acessibilidade e em Libras, a questão de 5 anos para cá. Quero dizer que me sinto ainda uma aprendiz sobre o assunto, apesar de ser PCD, assumidamente, né? Ele até me emociona de falar, porque eu acho que a gente precisa aprender muito sobre esse setor. O mundo exige isso, né? Então, nós, como cidadãos, precisamos prestar muita atenção no que vai ser dito hoje, para poder levar para a nossa vida, para o dia a dia, para as nossas empresas, enfim. É claro, voltando um pouquinho, a Garrido começou a investir nisso
porque nós não conhecíamos mesmo o assunto, né? Acabei de perguntar para a Edi sobre usar o termo correto, né, Edi? E continua assim, no dia a dia, a gente, nesse aprendizado. Mas eu tenho orgulho de dizer que a Garrido foi pioneira nesse setor dessa indústria de CX e atendimento ao cliente, de trazer um painel o ano passado, a Edi deve lembrar disso, o Cid também, e a discussão sobre o que as marcas estão realmente fazendo para atender a acessibilidade, a inclusão, enfim. Porque o discurso é muito legal, mas hoje vocês vão ouvir aqui na prática o que os nossos palestrantes têm feito de importante para essa atividade, para acessibilidade e inclusão. Desculpem, eu me estendi, eu desejo que vocês tenham um excelente dia, prestem muita atenção no conteúdo aqui, porque vai ter assim, algumas mentorias. Tá? Então, agora passo a palavra para o nosso querido Tiago. E não posso deixar de ressaltar que hoje à noite teremos o grande prêmio Smart, muitos de vocês estão concorrendo, desejo assim, sucesso para todos e vamos ficar na torcida aí, para todos. Obrigada, gente. Muito bom, Miriam. Sempre com essa alegria contagiante. Sabe as palavras, né, gente? Olha aí. Miriam, vamos ter um excelente dia aqui, ok? Pronto, vamos lá. Muito bem, então. Para quem chegou agora, sejam bem-vindos também, que eu vi que o pessoal chegou ali. Vamos começar, então, o nosso primeiro painel. Vamos convidar aqui os nossos painelistas. Acessibilidade e inclusão como estratégia. Vamos convidar o nosso mediador, Laurent Delanche, da Fondever. Por favor, receba os aplausos. Seja bem-vindo. Como vai? Pode sentar na primeira cadeira. Cid Torquato, da Icon. Venha para cá, Cid. Seja bem-vindo, Cid. Muito bem, convido também o Daniel Pagano, da Livelo. Seja bem-vindo, Daniel, como vai? Tudo bem? Tudo bem com você? Joia. E eu convido agora a Giovana Girotto, do Serasa Experian. Muito bem, podem ficar à vontade. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar o nosso primeiro painel. Boa sorte. Bom dia, tudo bem? Vamos aquecer o dia com um assunto que também, assim como Miriam, muito me emociona. Tive interações com vocês três ultimamente e tem muito conteúdo para vocês trazer experiências incríveis da Icon, da Serasa, da Livelo. E um pouco também da minha história, primeiro, para contextualizar. Eu sou responsável no Brasil há muitos anos de uma empresa de contact center. E o Contact Center, obviamente, é uma empresa desse mercado que recebe muitos jovens, primeiro emprego, ele é inclusivo, contrata muitos PCDs. Mas tem uma história legal que eu queria contar, muito brevemente, para introduzir o assunto. Na Fondever, que eu cuido, nós encontramos uma oportunidade de negócio, porque se trata de falar hoje de acessibilidade e inclusão como estratégia do negócio. Não somente porque é legal, é bacana, é justo, é bom fazer um trabalho de acessibilidade e inclusão, mas também gera impacto no negócio das empresas que abraçam isso de uma forma estratégica. No caso da Fondever, encontramos oportunidade de oferecer um serviço em espanhol para nossos clientes que nos contratam em português, contratando refugiados venezuelanos. Então, a gente tem hoje uma história bacana de a gente perceber que o Brasil, nos últimos 5 anos, tem recebido muitos venezuelanos que falam espanhol nativo, obviamente, e buscando uma oportunidade. Eu já tinha cliente para quem eu fazia o atendimento em português, né? Eu consegui oferecer para eles, além do português, o espanhol, com o mesmo contrato, na mesma gestão, na mesma empresa, com recursos aqui estabelecidos. 1/3 do que eu faço hoje é feito em não português do Brasil. E a maioria do atendimento é feito por venezuelanos e espanhol. Eu tive a oportunidade de ir convidado pelas Nações Unidas e conhecer os campos de refugiados na fronteira em Boa Vista, em Pacaraima, lá em Roraima, e é muito emocionante você ver famílias, pessoas chegando, jovens, mais idosos, pessoas
com saúde debilitada, procurando um futuro no Brasil. Então, eu não vou me estender sobre isso, porque é um assunto que eu posso falar horas, eu fico muito orgulhoso disso, e com certeza cada empresa tem sua história, e aqui vamos começar. Então, vamos trazer primeiro, dar a palavra para o nosso amigo Cid, começar com a própria experiência sobre, obviamente, para você, o que é acessibilidade, inclusão, num contexto de ser o CEO de uma empresa onde a tecnologia está a serviço disso. Bom dia a todos, todas. Queria agradecer a Miriam Garrido e a equipe pelo convite. Queria quebrar um pouco o protocolo aqui, dizendo o seguinte, né? De fato, a Garrido é a primeira empresa, né, geradora de conhecimento, organizadora de eventos, a tratar do tema de acessibilidade há alguns anos atrás. E eu acho que isso merece uma salva de palmas para eles. Porque essa temática é importantíssima, vocês sabem, mas ela ainda não é tratada, a Miriam mesmo falou isso agora, ainda de forma ampla pela sociedade. Existem esse estranhamento com relação a pessoas com deficiência, estamos descobrindo de onde vem, mas é o capacitismo, o preconceito. Então é muito importante em eventos dessa natureza, nesse nível, que essa questão seja amplamente discutida. E a boa notícia é que a gente está num momento muito interessante no contexto de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. Né? Tanto no contexto do CX, talvez principalmente no contexto do CX, porque as empresas começam a avaliar, entre outras questões, né, relativas à pessoa com deficiência, a questão do atendimento à pessoa com deficiência. Isso vem crescendo, a gente, né, o ICOM, e é interessante também, até alguns anos atrás, quando a gente falava em acessibilidade digital, né, era algo, quase pensava-se nos cegos, recursos para cegos. De uns anos para cá, a questão da comunicação com a comunidade surda, com as pessoas com deficiência auditiva, vem crescendo. E a gente vem sentindo isso como prestador de serviço nessa área, um crescimento bastante significativo, uma consciência cada vez maior das empresas no que tange não só a contratação de pessoas com deficiência para criar um ambiente diverso, mas também o atendimento a pessoas com deficiência. E, né, enorme prazer aqui estar com dois grandes parceiros, né, do ICOM, né, o Lohan e a Giovana são parceiros do ICOM, e obviamente aqui a Livelo, né, a gente ainda não conversou a respeito, mas a Livelo com certeza vai ser parceiro do ICOM. E a gente vem, de novo, é muito gratificante, Lohan, ver a evolução desse mercado, a evolução desses serviços, vendo a pessoa com deficiência sendo atendida de forma digna e na verdade, empresas pensando no protagonismo da pessoa com deficiência nas relações de consumo. Esse é um tema novo, é um tema pouco discutido, mas é um tema que eu tenho sentido vem ganhando espaço nas empresas e nos governos também, que é importante, cada vez mais essa preocupação. E tem que ser assim mesmo, concordam, né? Esse mundo é para todo mundo. A gente tem, não só por questão de direitos, mas pela questão, né, ética, a gente tem que buscar incluir todo mundo. E a gente não vai ser sustentável como sociedade enquanto todo mundo não estiver incluído. As pessoas, né, esses segmentos excluídos, segmentos minorizados, né, precisam ser incluídos, e a gente está num movimento positivo nesse sentido. Então, né, como mensagem inicial, eu só queria dizer que quero conquistar aqui corações e mentes, e que vocês sejam também, todos aqui, embaixadores dessa causa tão importante, que é a causa da inclusão da pessoa com deficiência em geral, mas em particular aí nas relações de consumo. Muito obrigado, Cid.
Então, obviamente, quando a conversa se concede, a gente tenta se colocar, mas é muito difícil se colocar no lugar, se você não está experimentando isso. Então, você tem uma história pessoal de superação, que é muito interessante de você conversar também ao longo do dia. O Cid vai passar o dia aqui, normalmente vamos conversar ainda mais. Mas você falou aí, você introduziu um assunto que vai dar um gancho para a Giovana, porque você falou de construir um mundo melhor, que é algo que você também tem lá como a alavanca, a missão da Serasa. E você me falou de um projeto muito bonito de Transforme-se, de você tentar trazer também oportunidade e empregabilidade para isso se trata, né? Incluir na sociedade, através de um trabalho que enobrece o ser humano, né? Através do seu projeto. Você pode falar um pouco mais sobre isso, por favor? Posso sim. Primeiro eu queria agradecer o convite, Miriam, Rodrigo, por estar aqui com vocês hoje. Queria me apresentar. Então, eu sou Giovana, mulher branca, de altura baixa. Hoje eu estou vestindo uma camisa branca e azul e uma calça branca. É um costume que a gente tem na Serasa, a gente tem bastante cegos na empresa, então a gente acho que tem uma audiência virtual também, então me apresentando para todo mundo. A Serasa Experian é uma empresa de 55 anos e a gente estava falando antes ali no café que apesar desse tema ser novo para todo mundo, ele é um tema que acho que nasceu junto com a empresa, a gente está com a Icon desde sempre, e inclusão faz parte do propósito da nossa empresa. O propósito da nossa empresa é construir um amanhã melhor, um futuro melhor. E não só no core dos produtos que a gente entrega para o mercado, né? Acho que todo mundo, como consumidor, conhece a Serasa da cartinha, que nosso objetivo é trazer saúde financeira, ajudar os brasileiros a limparem o nome, mas a gente tem um portfólio muito grande para empresas, né, com o objetivo de ter um ecossistema mais saudável entre consumidores e empresas e um acesso a crédito mais justo, prevenção à fraude. Então, é um pouco disso que a nossa Data Tech faz no dia a dia, que é transformar dados e tecnologia e auxiliar pessoas e empresas a tomarem melhores decisões para construir esse ecossistema mais justo. E aí eu estava contando ali para o Lohan no café um projeto que a gente se orgulha muito dentro da Serasa, que chama Transforme-se, que nasceu há 2 anos atrás. Então, a gente sempre teve uma área de sustentabilidade com muitas iniciativas, e a gente reformulou a área 2 anos atrás para ter projetos que tivessem mais conectados com o core da nossa empresa, ou seja, que a gente conseguisse contribuir mais para a sociedade, que os nossos colaboradores conseguissem entregar mais para a sociedade. A gente criou o Transforme-se. O Transforme-se é um programa que aporta educação a pessoas de vulnerabilidade, né, pessoas que não tiveram a oportunidade de ensino para ter uma oportunidade no mercado de trabalho. A gente viu que tinha uma necessidade grande de pessoas formadas em tecnologia e dados, que é um dos cores da Serasa, e aí a gente se propôs a criar um programa que de fato ajudasse a capacitar essas pessoas de forma profunda, né? Então, a gente está falando de cursos de duração de 6 meses em média, e a gente já teve diversas turmas. A gente é muito feliz em dizer que a gente já formou mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 jovens em várias turmas. Cada turma tem um pouco do seu desafio. Então, a gente já formou uma turma de mulheres, mulheres grávidas, inclusive, na turma, que estavam perdidas e sem saber para onde ir. A gente teve uma turma de PCDs, então foi um grande desafio para a gente, porque a gente não sabia como acatar numa turma de ensino tantas e diversas formas de necessidades diferentes. E aí a gente tem dentro da Serasa vários grupos de afinidade, e a gente contou muito com um grupo de afinidade de pessoas com deficiência para ajudar a gente a fazer uma turma 100% inclusiva, com diversos tipos de necessidades diferentes. E aí a gente se desafiou, e foi desde o chamamento, né, na imprensa, de ter um release acessível, até como a gente podia passar as aulas e que os conteúdos fossem absorvidos. E agora a gente está com várias turmas em favelas, em parceria com a Gerando Falcões, e cada turma a gente procura um parceiro que tem ali
a oportunidade de aprimorar ainda mais para que a gente entregue esse ensino de qualidade. Estava falando ali para o Lohan que a nossa métrica de sucesso, e aí para a gente, assim, a gente é drivado por dados e métricas, né? Então, nossa métrica de sucessos não é quantos alunos se formaram. Óbvio que a gente tem uma série de métricas secundárias ali que ajudam a gente a garantir que aquelas turmas sejam bem-sucedidas. Então, por exemplo, evasão é uma coisa que a gente se preocupa bastante, porque a gente sabe que tem muita síndrome de impostor ali naqueles jovens, eles são assediados para criminalidade o tempo todo, né? Os pais passam desafios, eles perdem entes ali. Então a gente tem muito cuidado com a evasão para garantir que essas pessoas consigam se formar nesse período que não é curto, né? São aulas diárias à noite. E aí a nossa métrica de sucesso, o fim ali, a mais importante é de fato a transformação social. Então, enquanto essas pessoas conseguiram ingressar numa profissão de tecnologia, de dados, aumentaram a renda individual, familiar, e a gente é muito feliz em dizer que mais de 80% dos nossos alunos, e já foram mais de 1.000 alunos que a gente formou nos últimos 2 anos, já conseguiram uma oportunidade de emprego decente, estão trilhando aí e vão ser profissionais incríveis no nosso mercado de trabalho. Isso aqui é fenomenal, parabéns. Fala de inclusão, fala de empregabilidade. Acho que o emprego costuma ser a porta de entrada para justamente fazer, né, acontecer essa mudança, essa transformação. E o nome Transforma-se tem tudo a ver com isso, obviamente. E eu achei legal que você conecta isso também, isso vai me dar um gancho para incluir aqui o Daniel na conversa. Indicadores, né? A gente falou de KPIs, porque para o negócio, o acionista, obviamente que ele enxerga que ESG, para os shareholders, stakeholders, é importante, tem um programa, e você se preocupar não apenas com a rentabilidade financeira do negócio, mas não deixa de ser uma finalidade, né? É um business. Então tem que ter um KPIs, uma associação, uma correlação, uma evidenciação, não sei se pode dizer isso em português, né? De que tem uma finalidade também que sustenta o negócio. Porque eu achei legal, né, então, essa provocação da Miriam de colocar isso na pauta de acessibilidade e inclusão como estratégia do business. Ou seja, como você sustenta. Para sustentar um programa onde você faz fazer inclusão, acessibilidade, investir em programas como esse, também tem que ajudar o negócio a se sustentar. E a gente conversava sobre isso, acho que o Daniel também tem um exemplo bem legal na Livelo, de como vocês estão fazendo um programa de inclusão e acessibilidade, mas também monitoram isso e acompanham a correlação que isso gera na valorização do business. Isso aí, Lohan. Bom dia, muito obrigado, Lohan, Giovana, Cid, um prazer estar aqui com vocês, um privilégio. Miriam, mais uma vez, bom dia, pessoal. Sou o Daniel Pagano, CMO da Livelo, homem branco, cabelos pretos, ficando grisalhos e mais ralos. Estou vestindo hoje uma roupa azul aqui com o logo da Livelo. E super legal o gancho, acho que vale falar um pouco de como a gente coloca isso dentro do negócio, né, e não como uma coisa apartada, acessória, né, porque na verdade é assim, a gente acredita, né, pelo que eu ouvi aqui, também sem dúvida nenhuma, e pelo que a gente vê na do Serasa, Cid, não preciso nem falar, quer dizer, isso tem que estar embutido como algo dentro do negócio. Então, onde que isso nasce? Né? Na Livelo, para quem não conhece, é o maior programa de recompensas do Brasil, está fazendo 8 anos de existência nesse mês, e ela nasceu com diversidade, equidade e inclusão como um pilar do negócio. Ele nasceu como elemento de cultura, então a gente tem, né, dentro de frases pelas quais a gente expressa a nossa cultura, tem uma delas que é loucos por gente. A gente gosta de gente, né? E quem é louco por gente é louco por diversidade, é louco por inclusão, por uma decorrência natural, né? Então, na cultura começa isso, nasce essa preocupação e nasce toda uma série de iniciativas de diversidade, equidade e inclusão associadas a isso. Além disso, tem no nosso conselho, os acionistas, né, a Livelo tem como acionista o Banco do Brasil, o Bradesco, os acionistas declaram de maneira explícita uma vontade de exercer um impacto positivo na sociedade. As empresas são as instituições que têm maior confiança, né, das pessoas, que têm grande poder de exercer uma influência na sociedade. Você pode fazer uma escolha. Você pode fazer de um jeito, fazer de outro, pode não fazer nada, pode declarar. No caso da Livelo, dos acionistas, está declarada a intenção de você exercer um impacto positivo na sociedade em diferentes esferas. Diversidade, equidade e inclusão tem sido trabalhada de maneira mais relevante para a Livelo. E como é que isso encaixa no negócio, né? A gente tem metas específicas que a gente traçou, metas às quais a remuneração dos executivos estão vinculadas
sendo a principal delas o índice de diversidade. Então a gente tem várias comunidades, vários grupos, né? Então você tem diversidade de gênero, você tem PCDs, você tem vários, a raça e etnia. A gente tem objetivos a atingir que compõem um índice, né? Essencialmente é percentual de pessoas da empresa e em funções de liderança que correspondem a esses grupos, e a gente tem um objetivo a atingir, declarado, de percentuais em cada um desses grupos. Atingiu, bacana, não atingiu, a remuneração vai ser afetada. E por que isso, né? Bom, primeiro tem a declaração que eu mencionei do impacto que a gente quer exercer. Agora, quando a gente faz isso, por que os acionistas, né, por que a gente tem isso? Porque a gente acredita que isso vai construir a longevidade da empresa, a sustentabilidade da empresa. E isso está vinculado a alguns aspectos. Primeiro, e aí, gente, tem um monte de estudo que fala sobre isso, né? Acho que é um pouco o seu ponto, tem um monte de estudo de várias consultorias que falam do valor da diversidade, da inclusão, na inovação, né, na forma como a empresa dá força para tudo aquilo que ela oferece ao mercado, como ela trata, né, a experiência do consumidor. E a gente já viu isso de maneira tangível. Nós temos squads na Livelo de cada um desses grupos. Esses squads, por exemplo, na minha equipe de marketing, ajudaram a gente ter todos os nossos visuais efetivamente inclusivos, representativos. A gente passou pela squad e a gente percebeu que tinha furos. E a gente fez uma adaptação, né, para ser efetivamente representativo. A gente já teve situações, problemas, que a gente teve a Squad nos ajudando a como resolvê-los, né? A Squad ajuda com iniciativas, ajuda com uma série de elementos que também tem impacto, além do que eu acabei de descrever, na marca empregadora, na nossa capacidade de atrair e reter talentos, né? Então, por conta disso, a gente viu, nesse ano agora, a Livelo teve o maior número de premiações e as posições mais altas nos rankings do GPTW, inclusive em subgrupos, né? Então, para mulheres, por exemplo, né, a gente teve ali top 5, a gente teve no setor financeiro, a gente ficou top 10, quer dizer, a gente teve uma representatividade nesse indicador que demonstra a nossa força como a empresa que consegue atrair e reter talentos, e isso, evidentemente, tem impacto no que a gente faz, no que a gente gera de valor para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, para o nosso acionista, para a sociedade, né? Então, sim, a gente acredita que existe aqui um vínculo, de maneira mais ou menos direta, mas definitivamente existe um vínculo entre a você ter diversidade, equidade e inclusão no seu dia a dia e você gerar valor para todos os seus stakeholders. E isso está associado, portanto, a incentivos que a gente tem para os executivos da empresa. Então, a gente alinha, desde a cultura até os incentivos, essa atividade dentro da empresa. É a maneira que a gente acredita que tem que ser feito, tá? Agora, só para complementar, a gente chega aqui, a gente fala isso, eu estava pensando, enquanto eu ouvia o Cid, eu ouvia a Giovana, eu chego aqui e a gente chega com muita humildade aqui. Porque se tem uma coisa que a gente tem certeza, apesar do que eu estou falando, é que a gente tem muito para fazer, que a gente está aquém. Os números que a gente tem, por exemplo, no nosso indicador de representatividade, são os números ideais? Honestamente, não. Quando você compara a representatividade da população brasileira com o que a gente colocou de meta, tem um gap. A gente se colocou aqui uma meta que a gente sabe que é um passo num caminho grande a percorrer. Então, acho que a consciência de que você tem muito por fazer, que a direção e sentido está certa, mas que você tem que continuar nessa intensidade continuamente, né? Continuamente, ótimo. Você tem que continuar colocando energia, né? Aumentando os seus indicadores dia a dia para realmente cumprir o objetivo. Isso é um exercício que não acaba, né? A gente está sempre aprendendo, aliás, com empresas em painéis como esse, ao que a gente pode fazer melhor. É uma responsabilidade, é um desejo, e a gente assim tem que fazer. Isso. Trata-se de uma jornada, né? E começa com um processo de conscientização de liderança. E é por isso que, para sustentar essa jornada, tem que ter resultados tangíveis, também materiais para empresas poder evoluir e avançar e fazer mais, né? Senão, obviamente, se torna um esforço inicial, não dá resultado, o acionista muda o foco. Quantas iniciativas já nasceram, inclusive por mim, já iniciei e, de repente, não deu sequência porque não houve tração, não consegui tangibilizar para o acionista que ia ser bom perpetuar esse modelo, e outros que deram certo. Por isso que KPI é importante, você falava de OKR também, né? Então, a gente tem, obviamente, que se preocupar com isso. Agora, eu queria voltar com essa conversa inicial, Cid. O que isso te gera como
conversas internas, como o business e vive disso. Ou seja, a essência que nós aqui somos empresas que têm outros fins, que prestar serviço com pessoas que têm essa habilidade de comunicar-se com Libras, né? Eu não sei falar Libras. Mas então, como que você enxerga essa evolução? Como que isso te impacta nessa conversa aqui inicial? Bom, a gente vive muito situações como essa. O pessoal operacional adora o ICOM. Não tem jeito de não gostar do ICOM. Tem jeito de dizer, eu não tenho orçamento agora, está no planejamento para outro momento, mas não tem jeito de não gostar do serviço, porque o serviço é realmente muito útil. E a gente leva, além de tecnologia, obviamente, um serviço humanizado. E eu acho que isso tem tudo a ver com esse momento de discussão de CX, SWOT, né? De humanizar o serviço. E eu vou dar um exemplo para vocês de algo que me emociona ainda, apesar dos muitos anos que eu tenho interagindo com o ICOM. Acho que fui um dos primeiros clientes do ICOM lá atrás, quando foi criado, eu estava no estado, né? Eu quebrei o pescoço em 2007, eu era executivo do mercado, como vocês, e daí eu acabei indo para o setor público, eu fiquei 12 anos, fui secretário adjunto do Estado de Direito à Pessoa com Deficiência, e a gestão passada secretário municipal da Pessoa com Deficiência. Então, tenho acompanhado a evolução desse atendimento humanizado. E eu sempre falo disso, que é uma historinha que eu gosto de contar. Se alguém aqui já escutou, peço perdão, a grande maioria não deve ter escutado. Mas eu, quando eu era secretário, a gente acabou de incitar o ICOM e botar o ICOM para operar na cidade de São Paulo sob o nome de CIL, Central de Intermediação em Libras. E São Paulo talvez o serviço onde o ICOM é mais plenamente usado. E as pessoas me visitavam, né, na secretaria, eu demonstrava o ICOM, e no começo eu me emocionava, eu me embargava, né, o olho marejava, pensando na mão na roda, né, o que isso representaria para a comunidade surda. Hoje eu digo que eu não choro quanto mais, mas uma coisa ainda me emociona, que são o acompanhamento de partos. Eu digo, meio brincando, meio sério, que o Einstein não tem, o filho não tem, mas na Prefeitura de São Paulo, a mamãe, né, a grávida, que vai ter surda, que vai ter filho, né, no sistema de saúde municipal, é acompanhado pelo ICOM de cabo a rabo, de momento que ela entra no UBS para os primeiros atendimentos, até a hora do parto, onde em geral o maridão surdo entra na sala de parto com o celular na mão, a tela voltada para a parturiente surda, e o intérprete na tela traduz para ela o que o médico e a equipe estão falando. Então, aqui, né, imagino que tem mamães aqui, imagina, mamãe, o que seria entrar numa sala de parto sem saber o que está acontecendo, sem escutar, ou seja, sem receber informações importantes, básicas, como respirar, ou fazer força, ou o que seja. Então, desse atendimento, esse nível de atendimento humanizado que a gente está falando e que eu acho que ou seja, está no cerne da questão do user experience, porque é isso que a gente quer do nosso cliente, ou atender o máximo de, vamos dizer, de carinho mesmo, né? E isso a gente consegue, então, e é muito legal ver, porque, de novo, a gente está falando de protagonismo da pessoa com deficiência, e eu vou traduzir esse protagonismo trocar por autonomia, né? Possibilitar pessoas de fazerem ações por si só, sem precisar do pai, da mãe ou do terceiro. Então, é um desafio diferente do consumidor de modo geral, né? Mas é um desafio extremamente gratificante quando você vê os resultados do impacto social que esse processo de inclusão tem. Então, né, de novo, quem aqui não está ainda inspirado por essa questão da inclusão,
o momento é agora, né? Eu quero conquistar aí seus corações e mentes para que a gente trabalhe de novo, não só para a satisfação do cliente, mas para criar, né? A gente precisa disso, um mundo cada vez melhor, não é? Muito bem. O City tem uma história muito interessante para se inspirar, porque teve uma parte da vida onde não é tetraplégico, e tem um momento que acontece um acidente e a vida muda, e a perspectiva e as necessidades de buscar novas soluções ao problema que aconteceu e começou a impactar também muitas outras pessoas, aproveitando essa oportunidade, né? Tem pessoas que fazem de uma situação um caminho, você tem pessoas que encontram ali uma oportunidade de fazer algo que vai impactar a sociedade. Então, acho que é interessante refletir sobre isso e eu vejo a preocupação de sustentar o negócio como um ponto central disso. E conversando com a Giovana, eu entendi também que tem uma preocupação da Serasa, onde você envolve os seus colaboradores que têm limitações ou características em prol da melhora do produto, da experiência do consumidor que usa o serviço Serasa. Gostaria que você abrisse um pouco esse assunto para nós. Acho que a primeira coisa é que a gente sempre aprende, né? E eu sou mãe e nunca tinha nem parado para pensar nisso. Então, acho que a primeira coisa é a gente, né, a Daniel estava falando, a gente garantir a representatividade. Então, assim como a Livelo, a Serasa, desde que nasceu, ela tem essa preocupação de garantir que a gente tenha espaço para todos, um ambiente seguro, oportunidades, e aí ter pessoas com deficiência faz parte, não só com deficiência, garantir diversidade de mulheres, por exemplo, mulheres na liderança, raça, etnia, enfim. Por quê? Porque a gente acredita que a gente precisa ter uma amostra da sociedade. E com essa amostra da sociedade, a gente consegue desenvolver nos nossos produtos, nos nossos serviços, o que a gente entrega para os nossos consumidores, nossos clientes, produtos mais completos, né? Mais acessíveis. Então, vou dar um exemplo, assim como o Daniel deu também, né? A gente tem o grupo de afinidade e a gente tinha uma paleta de cores, e aí, né, a Expira é uma empresa global e a gente recebe guides de marca, e a gente tinha uma paleta que a gente descobriu que não era acessível, né? E aí a gente abriu essa discussão, a gente usou todo o nosso grupo de diversidade para trabalhar uma paleta que não era acessível a todos os tipos de daltonismo, e desenvolvemos isso e propusemos para a Experian lá fora alterar a nossa paleta, né? Então é um exemplo de, né, uma mudança gigante que está impactando globalmente agora, não só no Brasil, mas toda a Experian a gente está refazendo isso, e não só cores, né? Por exemplo, o furta-cor, ele não é acessível, a gente tem que ter ali capabilities dentro do nosso site para pessoas que não conseguem enxergar, para cegos. Então, assim, é um trabalho constante. Eu também concordo que a gente tem muita pista ainda. Acho que a gente, como pessoa física, a gente consegue fazer um pouquinho, mas as empresas têm capacidade de acelerar muito essa transformação para a gente construir esse mundo melhor. E a gente tendo essas pessoas dentro de casa, primeiro trabalho é ter elas dentro de casa para a gente poder ter essa visão. Não é nosso lugar de fala, né? O meu é como mulher, eu consigo enxergar as barreiras de ser uma mulher dentro da empresa, e tenho missão de ajudar a transformar nisso, mas existem outros tipos de profissional que a gente precisa ter para essa transformação. A segunda coisa é eliminar as barreiras dentro de casa. Então, a gente estava te contando, né, que a gente também tem métricas e metodologia, e a gente drive a nosso modus operandi ali por OKRs, e tem 2 O's que são muito importantes dos nossos 6. Um é ser a melhor empresa para os nossos profissionais, e dentro desse O a gente tem OKRs que são eliminar barreiras. Então, como que eu também tenho sistemas ali da empresa, acessibilidade nos nossos prédios. Estava contando para eles que a gente está mudando no nosso prédio de Brasília porque ele não é acessível, né? A gente agora tem vários escritórios, a gente adquiriu várias empresas, e a gente vem trabalhando para eliminar essas barreiras dentro de casa para que os nossos colaboradores consigam ter a mesma
experiência que qualquer outro trabalhador que consiga ser tão produtivo quanto qualquer outro colaborador e que daí eles tenham capacidade para poder entregar os melhores produtos para os nossos clientes. Então, a mesma preocupação que a gente tem para os nossos colaboradores, a gente quer entregar através desses colaboradores também para os nossos clientes. Então, é um desafio constante. Cada dia a gente aprende uma coisa nova, né? Mas o importante é ter isso no nosso propósito, no nosso mindset, que a liderança esteja estimulada por metas, incentivos financeiros, enfim, a ajudar a transformar para a gente ter uma sociedade mais justa. E não é automático, né? Nós temos um legado. As empresas nasceram no passado, não tinha essa preocupação, não tinha essa consciência, não tinha esse olhar. E até hoje, faz produto, lança campanha, faz comunicação e, putz, e agora? Minhas paletas de cores não são acessíveis. A agência que fez isso lá na Inglaterra não teve esse elemento no sketch que ela precisava fazer e ter que corrigir depois. Então, e a correção, ela gera um trabalho, um retrabalho, um esforço, né, para você ajustar. Mas o bom é você ter a oportunidade de ajustar, né? Então tem que trabalhar nessa questão de melhora contínua. Esse esforço não tem fim, né? Imagino que para nós 4 aqui no parque também a gente vai sair daqui com eu vou ter novos reflexos, de repente eu vou revisitar algumas coisas aí, como chegar na Barra Funda, para ver se realmente poderia ser melhor, né? Então essa busca de melhora contínua, você tem algum exemplo, algo que não deu certo? Você me comentou que você aprendeu também de coisas que não deram certo para acertar. Isso faz parte do processo de aprendizado, né? Faz parte do processo totalmente. A gente fala muito em dar repertório, né, para os nossos colaboradores, mas a gente ganha muito repertório. Giovana, estou tendo vários insights. Enquanto a gente está conversando, é o que você falou. A gente vai tendo, inclusive, ideias aqui e falar, caramba, preciso observar isso. E sim, a gente aprende com o erro, né? Então, acho que vou contar uma história de um erro aqui que a gente teve uma vez, e o erro diz respeito a uma comunicação que fizemos para uma pessoa trans, né? Nós temos pessoas trans na empresa, né, e a gente está aprendendo, como eu falei, e falando de CX, né, a Livelo, a gente tem toda uma preocupação muito grande em como a gente, né, trata as pessoas. E nós, uma vez, né, por uma questão de um erro operacional, absolutamente involuntário, mas sim um erro, a gente se comunicou com uma pessoa trans pelo nome original de registro. E isso gerou um grande problema, né? A pessoa, inclusive, em mídias sociais, ela se colocou, a gente viu o que estava acontecendo e falou, caramba, o que aconteceu? E a gente foi entender, primeiro, o que tinha acontecido, por que tínhamos feito aquilo. E aí, a hora que a gente entendeu, eu, pessoalmente, liguei para a pessoa, para me desculpar em nome da Livelo, isso foi em coisa de horas, tá, que isso aconteceu, e explicar o que tinha acontecido e as medidas que estávamos fazendo para que aquilo não voltasse a acontecer. Para mim, aquele momento foi extremamente educativo, porque aquela pessoa, ela me contou, me explicou o porquê, de maneira, na perspectiva dela, que não é a minha, evidentemente, jamais, né, eu teria a visão que ela teve da relevância daquilo. E eu entendi, fiquei com algum tempo com ela no telefone, com aquela pessoa, e num outro momento fizemos a correção, a pessoa agradeceu, aliás, agradeceu a ligação e falou, poxa, que bom que fizeram a correção que não vai fazer com que isso aconteça com outras pessoas. E eu voltei, eu faço parte da comissão ESG do grupo ao qual a Livelo faz parte, e havia uma discussão em algum momento sobre esse tema. E eu levantei a mão e falei, olha, é o seguinte, se esse tema é importante para a gente tem que tratá-lo com todo cuidado, com todo respeito, porque isso não é uma questão acessória, é uma questão extremamente relevante para pessoas trans, né? Ela ser tratada pelo nome social, isso é uma coisa que não pode acontecer. Então, assim, é uma questão de respeito humano, é uma questão de inclusão, é uma questão de CX, né? Como você quer tratar com as pessoas de última análise, e aí reforça a marca, tem uma série de coisas, mas parte do princípio do respeito humano. Sim, a gente erra, a gente não escolhe errar, mas a gente escolhe o que faz depois que errou, né? Então a gente fez, evidentemente, as correções todas, se desculpou, assumiu que foi aquilo e mudou processos internos importantes para que isso não voltasse a acontecer. E disparou uma série de outras medidas para a gente garantir que não só isso, mas coisas correlatas não viessem a acontecer. Então, como a Giovana muito bem colocou, eu concordo totalmente com o que a gente faz, ter diversidade, né? Ter as pessoas dentro da empresa,
te permitem vivenciar situações que te fazem, opa, peraí, caramba, não pensei nisso. E se eu me preocupo com o meu cliente, eu preciso me preocupar isso na minha relação com o meu cliente, além, evidentemente, com os colaboradores. E você evita problemas como esse que eu tive, por exemplo. Então, a gente aprende com os erros, mas a gente aprende, e esse é uma das benesses, você aprende também tendo as pessoas dentro da empresa, trazendo outros olhares, trazendo outras percepções, trazendo, né, a forma como cada um deve ser tratado, cuidado para que haja uma efetiva inclusão social, ampliando, né, para a empresa. Então, sim, esse é um exemplo que a gente guarda, tem que aprender com os erros, né, também. E achei legal esse exemplo. A gente tem, provavelmente, cada um aqui vai ter vai vir à cabeça um tropeço, uma cagada, né, que fez, né? Mas o que achei legal também é a atitude e a reação nesse caso, é aceitar o erro, admitir o erro, aconteceu, e não tentar assumir e pedir perdão. Foi o primeiro passo de abrir a comunicação para uma resolução e uma pacificação do assunto, aceitá-lo, né? Nem sempre as atitudes das empresas são nesse caminho, tentar, né, ou fugir do assunto, né? Então, antes de avançar, eu queria dar a oportunidade, não sei se alguém aqui na sala gostaria de fazer uma pergunta aos nossos panelistas. Se levanta a mão, fique à vontade. Curiosidade, comentários. Então, a pessoa está... Ok. Então, a gente tem evoluído nessa questão e eu queria também dar a oportunidade para a Giovana falar tem alguma coisa que você lembra que não deu certo, mas que se tornou algo que, uau, depois que aprendeu, despertou, levou várias pessoas a se debruçar sobre o assunto que de repente mudou o rumo? Acho que o tempo todo, todos os dias, acho que é bem isso, assim, como que a gente toma uma atitude, endereça o problema depois que... E a gente também toma algumas decisões erradas, assim, sabe? Por exemplo, quando a gente estava discutindo, eu sou sponsor do grupo Pride lá da Serasa Experian, né? E a gente estava discutindo sobre... O grupo trouxe a necessidade sobre banheiros, né? Não binários. E aí a gente não tinha estrutura no prédio. A gente sugeriu colocar ali na plaquinha do banheiro de PCDs, que foi uma péssima decisão, né? Então, a gente depois refletiu e falou, não, é a cagada que você mencionou. E aí a gente tem que se superar, porque existem desafios, né? Existem prédios que não têm essa estrutura. Lá em Brasília, por exemplo, a gente está num prédio que não é nosso, num prédio antigo. E daí? A gente tem que resolver, entendeu? Então, ou a estrutura do prédio ajuda a gente a resolver, ou então a gente vai sair de lá. E aí acho que passa por não aceitar os desafios e desistir do propósito que a gente acredita. Se eles não conseguirem ajustar o que a gente precisa, isso pra gente é prioridade zero. A gente está focado em resolver, e se a gente não tem fornecedores e parceiros que não ajudam a gente nesse desafio, a gente tem que tomar decisões às vezes drásticas, como, por exemplo, mudar de escritório. Então, hoje, todos os nossos prédios, por exemplo, têm o banheiro que a gente queria, e foi difícil, levou 12 meses para a gente conseguir isso, mais que um bebê nascendo aí, mas a gente não desistiu, a gente tem que lutar todos os dias, porque todas as barreiras vão aparecer e a gente tem que estar focado no nosso propósito. E aí o que eu falo muito para o grupo é a gente focar nas iniciativas que vão, no fim do dia, simplesmente transformar o ambiente de trabalho num lugar mais seguro, né? Porque é isso, é ter a mesma oportunidade para todo mundo, independente da deficiência ou da desigualdade, né? Como que a gente faz com que as regras sejam as mesmas para todo mundo. E a liderança muito focada em não desistir, e por isso que meta ajuda muito, né? A gente define a meta e vai, e a gente erra no meio do caminho com várias iniciativas, mas a gente sabe aonde a gente quer chegar. É muito bom, porque na liderança está alinhada e ela insiste nisso, né? Porque muitas vezes você acaba compondo, tentando fazer um consenso, e nem sempre você vai conseguir, né, marcar isso como, nossa, aqui não vou negociar esse tema, é inegociável.
Você lida assim da sua empresa, as metas para o segundo semestre, algo que você visualiza que ainda não fez e vai fazer e que vai ainda ser mais um desafio para você? Eu queria comentar duas coisas aqui para terminar. Uma, um gancho com a Giovana. A acessibilidade é um processo. Não tem nada 100% acessível, até porque quando você vai alcançando as questões, outras vão surgindo. Aquela famosa, você dá a mão, a pessoa quer o braço, e é assim mesmo. E a gente tem que evoluir assim. Então, é um processo. O mais importante é estar no processo, ou seja, estar vivendo isso, experimentando. Eu tenho falado muito sobre acessibilidade para inovação, que é uma forma de tirar também a questão do nível operacional e levar para o nível decisório, para o C-level e tal, para que a temática ganhe importância. E qual que é a ideia aí por trás da acessibilidade para a inovação? Quando a gente tem um ambiente estruturalmente acessível, ele também é estruturante no sentido de permitir a criação de outras ideias, outros ambientes, outros caminhos. E pela acessibilidade em si, mas principalmente pela participação de pessoas que não podiam participar do processo antes, quando a acessibilidade não estava presente. Então, eu acho que esse é o contexto que a gente tem que criar. Um ambiente inclusivo para a participação de todos e essa participação com certeza vai trazer uma riqueza para dentro da empresa, para dentro da organização e todos vão ganhar com isso. Você concorda? Vocês concordam? 100%. Quem concorda, levanta a mão. 97,3% dos presentes. Você tem um olhar apurado para fazer estatística também. Então, tecnologia, você falou, o momento é isso, né? A gente está vendo cada vez mais conversa sobre inteligência artificial, automações, e a tecnologia a serviço, e também acredito, de inclusão e acessibilidade para facilitar a vida de todos nós, né? É nosso serviço, né? Então, acho que você está bem no coração do que está para acontecer e que vai ainda se acelerar. Concorda? E, finalmente, vocês querem também dar uma contribuição final sobre esse assunto de tecnologia, inteligência artificial, como isso vai, de repente, sim, avançar, né, em todos os seus programas para daqui para frente, ainda mais longe dessa jornada? Olha, a gente está triscando a superfície, né, em relação à inteligência artificial, estamos trabalhando com isso. Acho que aqui tem uma questão também de responsabilidade, talvez seja o ponto, sabe? A gente pode escolher o que vai fazer com a inteligência artificial. Ela pode estar a serviço de inclusão, ela pode ser até um elemento de maior exclusão. Então, acho que aqui o que vale, naquilo que a gente vai decidir, a gente, de maneira bastante deliberada, colocar a inteligência artificial a serviço da inclusão. O potencial é enorme. A gente está usando pouco isso ainda, honestamente. A gente está nesse caminho. Mas acho que o ponto principal é como é que a gente, essa é a pergunta, né? Como é que a gente consegue usar tecnologia de modo geral a serviço de inclusão, a serviço de equidade e não fazer com que ela seja um elemento que exatamente aumente, né, os abismos, a distância entre diferentes grupos. Acho que colocando a tecnologia a serviço disso, o potencial é gigantesco, mas há que se ter essa clareza de aqui que ela vai servir. Estamos começando, não temos nada específico nesse momento, mas estamos no caminho, tá? Eu concordo. Acho que inteligência artificial, para a gente como uma data tech, é uma coisa um pouco mais antiga, mas obviamente voltada a profissionais de engenheiros de dados que mastigavam, e agora a inteligência artificial está a serviço do consumidor, né? E aí a gente enxerga que em relação a empregos, né, tem uma ameaça inicial, principalmente muito para a base da pirâmide. Então, eu acho que a gente tem um desafio como empresas, né, que lideram no mercado, em como que a gente prepara melhor essa base da pirâmide, aí voltando de novo para a educação e educação financeira, que é um pouco do que a gente preza ali, é como a gente prepara essa camada da população para usar isso como vantagem
né, serem prompt engineers aí para poder até uma coisa que vira uma ameaça, vira uma oportunidade para essa base da pirâmide ter empregabilidade. Então, a gente costuma olhar e ver o desafio e tá bom, esse desafio traz uma oportunidade. Aí como a gente pode acelerar essa oportunidade e cada vez mais estar mais próximo do nosso propósito ali de ajudar a construir um futuro melhor. Então acho que é uma boa provocação e a gente também tem um papel fundamental aí para apoiar a sociedade nessa transformação. Esse ponto de educação tecnológica é fundamental, eu só queria fazer coro a isso. É uma responsabilidade também da educação tecnológica para que ela seja uma ferramenta de geração de prosperidade, né? Só a última coisa, pegando de novo um gancho com a Giovana, e a experiência da Serasa, que sempre foi uma empresa líder na questão da inclusão da pessoa com deficiência, viu, pessoal, nada sobre nós sem nós. Tem que ter pessoa com deficiência participando, by design, desde o começo. A acessibilidade não é algo tópico, que você termina a obra e depois põe em cima, ela tem que ser orgânica no processo. E olhem só, eu sou a única, eu e a minha querida Miriam, as duas únicas pessoas com deficiência aqui na sala, pelo menos visíveis. Talvez tenha alguém mais que tem alguma deficiência aqui? Bom, olha lá. Então, vamos trabalhar, Miriam, para o ano que vem, a gente ter a representatividade. Tem que ser pelo menos uns 10% do público com deficiência para estar de acordo com o IBGE. Né? Muito bom. Bom, com isso, essas palavras inspiradoras e mensagem de otimismo, né? Obrigada. Bom, primeiro vocês viram que fazer ao vivo é assim mesmo, né? Faltou o microfone, a gente tira da mão do palestrante. Obrigada, Daniel. Mas não posso deixar de dizer o quanto eu estou, não quero ficar de costas aqui, quanto eu estou feliz com esse painel, viu, Cid? E quero, sim, finalizar com um compromisso de que o ano que vem, depois de todo esse aprendizado, hoje com vocês aqui, nós sejamos melhores, né? Nós, como organização, e todos nós, como cidadãos, conto com vocês para isso, porque, olha, vou aqui compartilhar com vocês um pequeno detalhe, né? Veja, a gente se preocupou com a rampa, vocês, né, perceberam, até por conta da minha acessibilidade, do CID, eu gostaria realmente de ter mais pessoas aqui que pudessem... Aí chegou a hora de subir no palco com os palestrantes, o que faltou? Um microfone para o CID. Vejam, então, já fazendo aqui a meia-culpa, né, da equipe, a gente realmente está aprendendo. E eu fico muito feliz de ouvir de todas essas grandes marcas aqui presentes, que todos nós estamos aprendendo juntos, né? A lidar com, sabe, esse compromisso que nós temos de seguir em frente, investir mais em acessibilidade e inclusão, aprender com... Principalmente, nós aprendemos isso ano passado, no painel que nós fizemos aqui, que nós temos que aprender com quem é deficiente, com quem é surdo, com quem é cego, porque, sim, essas pessoas que podem nos passar as informações sobre que necessidades existem que nós não estamos enxergando, não é verdade? Ou vendo, enfim, ouvindo, porque é um trabalho em conjunto, em equipe. Então, esse é o compromisso, conto com vocês também para isso, por favor, deem suas contribuições aí no decorrer do ano, para que a gente tenha um Smart 2025 mais inclusivo. E, gente, muito obrigada, um aprendizado estar com vocês. Eu quero já aproveitar, emendando aqui, que nós temos agora uma palestra do Ricardo Wagner. Vocês devem conhecer, o Ricardo é da Microsoft, é um ativista no assunto, também no tema, vem falar sobre tecnologia e acessibilidade para deficientes, de forma geral. Ó, Ricardo ali. Bem-vindo, Ricardo. E o Ricardo está aqui indo para um voo, viu? Então, nós vamos emendar esse painel com o Ricardo, correndo. Como eu falei, a gente faz ao vivo mesmo, né? E uma salva de palmas para essa equipe maravilhosa, esse time lindo. Obrigada, gente.